Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, estou aqui para dar continuidade às aulas de Geografia para o 9º ano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos aspectos naturais do continente asiático. Então, devido a, sobretudo, as diferenças geográficas, econômicas e culturais existentes no continente, a Ásia pode ser dividida em 6 regiões. Coloquei uma imagem aí para vocês verem a dimensão, né, no globo da Ásia, e eu trouxe outro mapa para representar aí, através de cores, as regiões. Vamos identificar a localização de cada região para ficar mais fácil o entendimento. Então vocês podem observar aí na parte superior, onde tem o nome Rússia, é a região chamada Ásia Setentrional. É uma área grande, é uma das maiores, né, regiões da Ásia, é a Ásia Setentrional. Logo abaixo, esse verde mais escuro é conhecido como a Ásia Central, onde tem, por exemplo, o Cazaquistão. É a parte da Ásia Central. Mas do lado leste, não, do lado oeste, do lado esquerdo, perdão, do lado oeste, a gente tem o Oriente Médio, a gente tem o Irã, tem a Arábia Saudita, alguns países que se destacam aí no Oriente Médio. Mais abaixo do Oriente Médio, nessa parte roxa escura, né, a gente tem a Ásia Meridional. A Ásia Meridional tem como países aí destaque a Índia, tem o Paquistão e o Nepal também. Porque eu estou falando desses dois outros, Paquistão e Nepal, que já eu vou citar eles quando estiver falando de relevo, para você lembrar, tá? A gente tem aí também o Sudeste Asiático, essa parte do mapa que está mais amarelada. A gente tem a Malásia, a Indonésia, tem as Filipinas. Então tem vários países que se destacam aí, por exemplo, o Vietnã também. E para terminar, as 6 regiões da Ásia, a gente tem aí o Extremo Oriente, que tem como destaque a Mongólia, a China, o Japão e toda a parte da Península da Coreia, tanto a Coreia do Norte como também a Coreia do Sul. Então aí está um mapa para a gente identificar as localidades das regiões, que é dividida da Ásia, né, do continente asiático. Se vocês perceberem aí essa questão da localização, a Ásia, no extremo norte, chega próximo ali da linha do Círculo Glacial Ártico, onde tem o Oceano Glacial Ártico. Do lado direito, né, do lado leste, é banhado pelo Oceano Pacífico, ali no litoral, né, da costa da Rússia, da China, do Japão também. Abaixo, ali próximo da Índia, a gente tem o Oceano Índico, então toda a parte que banha. E do lado esquerdo, do lado oeste, a gente tem o encontro aí do continente europeu. Lembrando, esses dois continentes juntos, né, não são divididos por nenhum oceano, é também conhecido como Eurásia. Se vocês perceberem na parte de cima aí, a Rússia tem uma parte sem coloração, que é a parte do território do país Rússia, mas no continente europeu. Então, só essa parte rosa, né, que é a Rússia do lado asiático. Então, tem toda essa parte aí, ali no sul da China, passando pela Índia, tem o Trópico de Câncer, e mais abaixo aí, no sudeste asiático, tem a linha do Equador, passando aí esses 3 paralelos aí, né? O Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Círculo Polar Ártico. Tranquilo? Então aí a gente conseguiu identificar no canto superior direito tem um quadradozinho, como fosse o zoom, né? Retirado do planisfério, para você identificar as 6 regiões do continente asiático. Dando continuidade, vamos falar das principais características do relevo, né? Dos aspectos naturais do relevo, baseado aí através do mapa. Então, como vocês podem observar na legenda, no canto inferior esquerdo, vocês estão vendo aí a questão da altitude e da profundidade. E no mapa, propriamente dito, vocês estão vendo uma variação de cores, das quais as cores mais claras, por exemplo, o amarelo, o verdinho claro, são as áreas do relevo que têm uma altitude mais baixa. As partes do relevo que têm a tonalidade mais forte, como um laranja, um vermelho, são as partes do relevo que tem uma altura, né, uma altitude maior. E como destaque, sem esquecer, a gente tem a cordilheira que está na parte central aí, a cordilheira do Himalaia, como vocês estão vendo aí na parte central, entre a China e a Índia, pegando inclusive o Paquistão, o Nepal e um país pequenininho chamado Butão. Então, a cordilheira do Himalaia tem como destaque a China, a Índia, o Paquistão, o Nepal e o Butão. Falando ainda de relevo, o que predomina como destaque da Ásia
são os planaltos, como eu estou falando aí, por exemplo, a cordilheira, mas também, por exemplo, no Japão, tem a presença de outras montanhas, como Monte Fuji, e ainda mais, falando tanto da cordilheira do Himalaia, que tem o Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo, né? E também do Monte Fuji no Japão, vocês têm que entender que são elementos do relevo novos, jovens no sentido geológico, né? Tem uma média aí 50 milhões de anos. Para a gente isso é muito antigo, mas numa datação, né, profunda que a gente tinha, na geocronologia, isso é um relevo muito jovem, uma montanha jovem. Falando do Japão, para você ter ideia, o Japão está localizado, né, numa situação estratégica aí no encontro de várias placas tectônicas. A gente tem, por exemplo, a placa euroasiática, muito grande, a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e tem inclusive até a placa norte-americana. Então, essas 4 placas estão se encontrando e com frequência a gente tem fenômenos da natureza como terremoto, erupções vulcânicas, maremotos, que podem até provocar tsunamis. Então, tem toda uma questão logística de desenvolvimento, principalmente na área de engenharia, para os edifícios, né, conseguir aguentar e suportar toda essa vibração provocada pelos terremotos, além também de vulcões, aí é conhecido como o Círculo do Fogo, né, não só no Japão, mas a parte aí do Sudeste Asiático também. Então, o relevo é bem predominante. Agora eu falei só do Planalto, parte das planícies, onde é que podemos encontrar as áreas das planícies, que aí são as partes mais com a tonalidade mais clara, um verdinho e um amarelo. Então, as planícies estão localizadas na Ásia, na parte das bordas, né, das fronteiras do continente e também onde tem os rios. E aí fica até fácil de identificar. Mas para você analisar o que é mais forte é a ideia do Planalto. Tem a planície da Sibéria, que é o que se destaca, onde tem uma área bem na parte superior, né, mais na parte central, no lado superior. Tem a planície da Sibéria. E o que separa a Ásia da Europa é outra cadeia de montanhas, que é chamada de Montes Urais. A gente ainda tem o Mar Cáspio ali como destaque, né? A cadeia a montanha dos Cáucasos, e tem o Mar Cáspio junto com a cadeia chamada Montes Urais, que faz uma divisão, né? uma barreira natural entre a Ásia e a Europa, juntando os dois, Eurásia. Vamos falar agora sobre hidrografia. Vamos acompanhar o texto aí da leitura. Na hidrografia asiática, destacam-se os rios Tigres e Eufrates, a oeste do continente. Nas margens desses rios, fixaram muitos povos no decorrer de milhares de anos. Em virtude das condições de declividade dos terrenos por onde fluem os rios, esses rios são utilizados para abastecimentos domésticos e uso industrial. Além disso, utilizado também para navegação, irrigação e obtenção de energia elétrica através das usinas hidrelétricas. O Tigre e o Eufrates passam por regiões áridas e semiáridas. Regiões áridas, regiões de desertos, tá? Regiões semiáridas semelhantes ao Nordeste aqui do Brasil, da região Nordeste, né? O semiárido do Nordeste, o sertão. Sendo essenciais para o abastecimento da população e também a irrigação nas áreas por onde passam. Então, muita gente aproveita aí as águas desses dois rios, tanto o Tigre como também do Eufrates, para utilizar na irrigação. Porém, toda essa exploração, dessa superexploração das águas do rio Tigres e também do Eufrates, está causando a diminuição em até 60% do volume da água desses rios, conforme estudo da NASA. Para você ter ideia, é mais da metade da água sendo utilizada nessa superexploração, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de cidades, utilização da população, essa questão de uso da indústria, utilização na irrigação, está fazendo com que o volume desses dois rios caia mais da metade, né? Como está dizendo no texto, 60% aí do volume da água dos rios está diminuindo. Vamos falar agora, analisar 2 mapas, né, a seguir, essa questão do clima relacionado com a vegetação. Vou colocar um texto aqui para vocês lerem. Clima e vegetação. A ampla extensão latitudinal, sentido norte e sul, tá, do continente asiático, resulta na ocorrência de variados tipos de clima que, combinados a outros elementos, relevo, tipo de rocha, tipo de solo,
rios, distância em relação ao oceano, por exemplo, levam à formação de diversos tipos de vegetação. Então, eu vou explicar toda essa parte que eu acabei de ler, avaliando e analisando o mapa. Vamos falar inicialmente, aí, como vocês estão vendo no mapa, o mapa do clima, tá? Do continente asiático. Vocês estão vendo aí que na parte mais abaixo, próximo da linha do Equador, fica até fácil de identificar, encontramos aí o clima equatorial. É um clima mais quente, lógico, por receber uma maior quantidade de radiação solar. Mais acima, uma área mais alaranjada, escura, tem um laranja mais claro. O laranja mais escuro é o clima tropical, que aí está entre os trópicos, no caso abaixo do trópico de Câncer. Um pouquinho mais acima está o subtropical, que é esse laranja mais claro, né? Tem o vermelho de baixo para cima, no sentido sul para o norte. A gente tem o vermelho escuro, depois o laranja escuro e aí tem o laranja mais claro, que é o clima subtropical. Está no sentido aí abaixo do trópico, né? Do trópico de Câncer. E aí, como já falei anteriormente, tem características, por exemplo, as estações bem definidas, verões com temperatura elevada, inverno com temperaturas negativas, primavera tudo florindo. Então, todas essas características que definem aí as estações do ano. A gente tem na parte mais amarelada o clima desértico, o clima árido, certo? Ausência de precipitação, de chuva, tá? Vocês estão observando aí uma parte mais marronzinha, certo? Que está mais a oeste, lá do lado esquerdo, ali no Oriente Médio. A gente tem um clima mediterrâneo, certo? Então, próximo do mar Mediterrâneo, tem um clima mediterrâneo que faz influência aí das massas de ar que vem do mar Mediterrâneo, entrando aí no continente, num processo chamado maritimidade, que é quando as áreas recebem influência das massas de ar que vem de uma área mais úmida para o interior do continente. Por exemplo, aí o mar Mediterrâneo. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, essa parte é chamada zona térmica temperada. No caso aí, temperada do norte. E o clima dessa parte aí, que é esse verdinho mais escuro, cuidado, tem um azul escuro. Para identificar o verde, a gente chama do clima temperado. E aí, a gente vai para algumas áreas mais específicas. A gente tem no extremo norte, esse roxo mais escuro, o clima polar, que já está próximo, né, da zona polar. Mais abaixo, a gente tem o frio de altas montanhas, que é esse azul mais forte, que inclusive, por isso que a gente falou do relevo, a localização da Cordilheira dos Himalaias, não, do plural, Cordilheira do Himalaia, que inclusive tem a presença aí do Monte Everest, que é essa parte azul mais escura, certo? Na parte central, vocês estão vendo aí, ó, é ali entre a China e a Índia, é o frio de alta montanha, e abaixo do clima polar a gente tem o clima só frio, com suas características. Vou falar do Japão, que é aquela ilhazinha, aquela península lá direito. Se você observar ali, a gente tem um clima subtropical, a gente tem um clima temperado e a gente tem um clima frio no território do Japão, para você ver a variação que existe aí num país, num continente enorme que existe, que é a Ásia. Então, a Ásia, por ter essa dimensão enorme no sentido norte e sul, que é conhecido como latitudinal, você encontra climas equatoriais, muito quente, até clima polar, extremo frio. Se vocês observarem, eu estou falando para vocês a parte da localização de cada clima. Quando eu for comparar agora com a vegetação, que é esse próximo mapa aqui que vocês vão ver, vocês vão perceber que inclusive até os nomes do clima e da vegetação se parecem, e a localização também. Vamos começar aí no sentido norte para o sul, no extremo norte, a parte mais cima. Vocês estão vendo aí uma parte roxa, que se fosse o clima, era o clima polar. A vegetação é do tundra, com uma vegetação adaptada que aguenta extremas temperaturas negativas. Mais abaixo você vem a taiga, que é a floresta de conífera. Tem também como destaque esse verde mais forte, que aí no caso da vegetação de altitude. Lembra que a gente tinha um frio de altas montanhas? Aqui é chamado de vegetação de altitude. Tem na parte central Cordilheira do Himalaia, mas também tem no extremo norte. Ó. Se você observar, no extremo norte tem aí a vegetação de altitude. Na parte mais central, né, na área temperada, tem a vegetação mediterrânea, juntamente com a floresta temperada, conhecida também como subtropical. E na parte central, para o lado oeste, para o lado esquerdo, a gente tem a presença aí das pradarias, dos estepes e também dos desertos,
característica forte aí na Ásia, no continente asiático. Mais próximo da linha do Equador, mais abaixo a gente vai encontrar aí as florestas tropicais e as florestas equatoriais. E tem outras áreas que está um rosinha claro aí, quase sem identificação aí, um rosa claro, que é a parte de áreas cultivadas, que aí apresenta vegetação, mas no caso aí do plantio, tá? Da agricultura. Existe essa plantio, então, na questão de analisar a vegetação no mapa da Ásia, também presente essa parte das áreas cultivadas, tá bom? Pessoal, essa foi a aula sobre o continente asiático, né, os aspectos naturais, falando do clima, da vegetação, da hidrografia e do relevo. Espero que todo mundo tenha entendido. Meu nome é Adson Icaro, sou professor de Geografia e essa foi a aula para o 9º ano. Valeu!